pessoal, boa noite. Obrigado novamente pela presença de vocês. Estamos recebendo aqui o Hartmann novamente, o nosso terceiro encontro. Dessa temporada eu diria que é o último, mas acho que a gente vai voltar novamente a esse tema, então eu já vou te comprometer aqui, gravando e publicamente, para a gente voltar e falar mais um pouquinho mais para frente sobre reciclagem, né? E hoje a gente vai falar sobre CDR, combustível derivado de resíduos. Cassinelli, Xavier, vocês querem dar uma boa noite também? Bom, boa noite a todos. É um prazer aqui estar com todos vocês reunidos novamente. Obrigado aí pela participação, né? E realmente estou muito curioso aí para saber o terceiro episódio do capítulo de reciclagem, que deve ser um dos mais interessantes de todos, né? Porque esse daí, o que realmente não conseguiu reciclar antes, esse daí resolve qualquer problema, certo? Um abraço, vamos lá. Então, boa noite a todos. Hartmann, obrigado aí mais uma vez por compartilhar teu conhecimento, e eu acho que esse assunto, como disse o Cassinelli, é muito, muito interessante. Então, vamos lá, terceiro episódio da série. Hartmann, talvez fosse bom a gente só dar uma relembradinha, né, do que a gente falou, para quem não pegou, e mostrar agora, porque a gente veio numa sequência, né? Uhum. Quer dizer, talvez a gente deu... O segundo, talvez, aí eu queria que você falasse, só um resuminho, só para colocar quem não pegou primeiro, para ficar em dia, e a gente partir já para o CDR. Você quer um resumo do que a gente falou? Eu acho que primeiro a gente falou da reciclagem mecânica, que é na ordem de prioridade da primeira, né? Uhum. E antes da reciclagem, você também tem um pouquinho da triagem, né? Isso. Uhum. Então, assim, quando pensa que a triagem tem que ser feita manual, eu gostaria que você falasse que não necessariamente, relembrando o que você tinha falado lá na última. Uhum. Sim, na realidade, na primeira nós falamos sobre as tecnologias e o panorama geral, a nível mundial e brasileiro, da reciclagem, da economia circular, dos marcos regulatórios da reciclagem, agora do ESG, enfim, toda essa sequência aí que está, esse movimento mundial que está acontecendo em relação à sustentabilidade e à busca da redução, né, a redução de reutilização, e que os materiais, principalmente os descartáveis, passem a ter uma segunda vida, e que não se projete produtos, embalagens principalmente, que representam 65% do resíduo plástico, né? Que não se produza, não se projete produtos que não tragam consigo um projeto de viabilidade de reciclagem. Isso é um marco bem importante que está se definindo, apesar de termos alguns escorregões aí das áreas de marketing, dos grandes brand owners, que muitas vezes partem por uma solução aparentemente sustentável, como é o caso de trocar a garrafa PET por garrafa de papel lá na Bélgica, feito pela Coca-Cola, que não muda nada e não acrescenta nada. Depois falamos sobre os processos de triagem, falamos sobre cooperativas, sobre o modelo brasileiro, a diferença do modelo brasileiro manual e do modelo internacional de triagem automatizada. Enfatizamos que a triagem automatizada não compete com a coleta seletiva, né, que a coleta seletiva, que deriva material para as cooperativas, que hoje abastece o mercado, né, de reciclagem, ela continuará e deve ser incentivada, e a coleta seletiva, que hoje não representa mais do que 18% dos municípios brasileiros, e nem todos fazem 100%, ela ficou estagnada nos últimos 15 anos, a partir da Política Nacional de Resíduos Sólidos, e não foi motivo de política de ambientalista brasileira. Os prefeitos não entraram no jogo, os estados também muito pouco, e agora a gente está vendo que está tendo uma certa revolução, né, com o modelo atual do meio ambiente, com várias normas, com várias leis já, trazendo alguns benefícios para o setor e para o sistema de reciclagem, que ainda está muito aquém, mas já temos bastante engajamento nesse movimento de economia circular. Hartmann, só para
Bem, para relembrar, então, o seguinte, uma coisa importante é que, mesmo se a gente pegar e jogar o resíduo plástico dentro do lixo comum, ele pode ser tratado depois numa estação, separado e reutilizado nos locais onde não tem coleta seletiva. É isso, sim, né? Sim, sim. O sistema de triagem automatizada, ele visa retirar do resíduo sólido urbano, do bruto, todos os recicláveis, que hoje, em relação ao bruto, nós temos aí em torno de 50% até 55% de resíduo orgânico, o resíduo molhado, falado assim de uma maneira comum, né? Que são a parte dos orgânicos e daquilo que está papelão molhado, esse tipo de coisa que não tem como reaproveitar. Mas dos outros 50%, nós temos aí aproximadamente quase 25% de recicláveis, que podem voltar para a cadeia com valor agregado a partir da triagem, que a gente fala triagem automatizada, mas vários empreendimentos aqui no Brasil, né, nós sabemos, estão fazendo um misto, uma parte importante, aquela parte suja, abrir saco, separar os orgânicos, ele está num sistema mecânico, um sistema automatizado. Já a parte, por exemplo, da separação física, visual, hoje ainda tem vários projetos que estão trabalhando com a parte manual, até por uma questão de retorno e até muitas vezes de obrigação dos órgãos de licenciamento, do envolvimento de mais mão de obra para ter a parte social do empreendimento, entendeu? Mas eu acho que o assunto de hoje, ele dá uma continuidade, porque o CDR, ele tanto pode ser utilizado, pode ser processado individualmente, a partir da coleta de resíduos classe 2 não perigosos, que tem um valor energético, né? Como também hoje já existe uma norma e já existe legislação. Alguém com o microfone aberto aí, por favor. Estou fechando aqui, só um pouquinho. Já fechei. Tá. Que dá condições de que se possa usar também do RSU, né? O RSU, o resíduo sólido urbano, respeitando a hierarquia dos resíduos, né? Que a destinação final adequada, ela vem a ser o seguinte, ela é uma reutilização, a reciclagem, o tratamento e a disposição. E essa disposição, hoje, não tendo uma política de CDR, um sistema de geração de blendados a partir de combustível derivado do resíduo, em torno de, nós estamos falando que os rejeitos, muitas vezes com alto valor energético, com excelente valor energético, não digo alto, mas excelente, acabarão sendo direcionados para aterros, se não tivermos um direcionamento CDR. E qual é o processo do CDR e para que serve o CDR? Na realidade, o CDR, ele já há muitos anos foi introduzido nas indústrias de cimento como uma alternativa a combustíveis fósseis, mais especificamente ao petcock, que é derivado um combustível fóssil, né, que é utilizado no forno de pré-calcinador das fábricas de cimento para fazer, digamos, o heating, né, a parte do aquecimento do sistema. No mundo como um todo, na Europa, Estados Unidos, hoje, as indústrias de cimento, o setor cimenteiro como um todo, ele hoje já processa, já substitui em torno de 65% hoje já. Acho que eu tenho que tomar um pouquinho mais de vinho aí para liberar o pigarro. Já praticamente hoje já utiliza essa substituição. As fábricas já foram adaptadas, porque isso requer uma adaptação muito, muito importante. E no Brasil, nós ainda estamos aí na faixa de 20% a 25% hoje, já de substituição e de utilização. Mas isso vem sofrendo um processo bem interessante. Nós estamos sobre 25%, a gente está substituindo de óleo. De óleo, exatamente. Manuel, você está com a câmera do nariz para cima só. Opa, achou? Tá bom, melhorou. Obrigado.
É um processo interessante pelo seguinte, considera, por exemplo, que as indústrias que geram classe 2, vamos pegar um exemplo bem claro, o que seria um classe 2, pega um resíduo de carpete, por exemplo, de forro de automóvel, tá? Um fabricante aqui brasileiro que fornece para as montadoras, ele aterrava aí aproximadamente 200 toneladas por mês de retalhos. Por quê? Porque ali era uma mistura de látex com EVA, com polietileno de alta densidade, com PET, várias formulações. Chegavam a ter mais de 5 formulações diferentes. Para processar isso depois, para reaproveitar esse material, dificilmente alguns que eram para PET e PP se conseguia fazer reprocessar, moer, granular e jogar isso num percentual pequeno num novo carpete. Se reaproveita muito hoje, eles reaproveitam muito, inclusive alguns com linha de reciclagem interna fazendo e algumas terceirizadas. Mas o que acontece? Esse produto hoje, eles mandando para o aterro, eles pagavam para o aterro aproximadamente alguma coisa na faixa de 250 a 300 reais a tonelada. Tá? As empresas de blendagem cobravam um valor aproximadamente de 150 a 200 reais a tonelada, faziam toda a trituração, o processo, depois eu vou mostrar um pouco do processo, e pagavam nas indústrias de cimento em torno de 40 a 50 reais a tonelada para a indústria de cimento queimar. Então, a indústria de cimento era como se fosse um aterro. Ela cobrava para receber. Isso, em relação aos investimentos que começaram a ser feitos, a necessidade de ter investimentos maiores, começou a, às vezes, até inviabilizar o projeto. Por quê? Porque se a indústria, a blendeira, digamos, a empresa que vai fazer o CDR, não estiver próximo de uma cimenteira, vai ter um custo logístico monstruoso. Tá? Isso também está tendo evolução. Por quê? Porque o CDR era transportado em caçamba a partir do flakezinho de 25, 50 milímetros, mais ou menos. Densidade baixíssima. Um caminhão de 40 metros cúbicos transportava ali 3 toneladas, 4 toneladas. Nossa, muito pouco. Com isso, na Europa, já há muito tempo, vou mostrar, inclusive, depois uma foto lá de 2014, eu acho, 2014, eles já prensavam. E aqui no Brasil, hoje, já tem empresas, temos aqui no Rio Grande do Sul, o modelo, passar um videozinho depois aí, que me foi liberado gentilmente pela Proambi, né? Eles já têm uma cross-wrap lá que faz a prensagem e o enfardamento. Eles já estão enfardando isso em polietileno, em filme de polietileno, e aumentou em mais de 40% a capacidade dos caminhões. Tudo isso buscando reduzir custo, porque é uma operação que trabalha muito próximo do limite. Mas trabalha com altos volumes, né? E é só o plástico que vai para queima. Madeira, outras coisas, não consegue. Vai muita coisa. Vai tecido, vai estopa, vai EPI contaminado. Imagina assim, a indústria petroquímica, tudo que o pessoal joga fora lá, tá? Que é EPIs utilizados, borras derramadas, estopa contaminada, enfim. Mistura tudo, faz o... E você faz uma blendagem. Você compacta, primeiro, você passa um wrap de filme. Exatamente, mas primeiro passa pelo sistema de trituração, separação de pesados, depois uma granulação, quando for necessário, uma granulação menor, né? Enfim, então tem todo um processo que depois, inclusive, tem o laboratório que verifica teores de PVC, que tem não pode ter cloro, né, no processo que vai para queima. Quer dizer, pode ter, mas dentro de limites muito, muito bem controlados. Não pode ter um teor calorífico muito baixo, entendeu? PCI muito baixo, porque aí a cimenteira vai reclamar, enfim. Tem todo um sistema de controle, por isso chama blendagem. Por quê? Porque é um blend que é feito que tem que atender a especificação da cimenteira. Muitas vezes, um lote que a empresa recebe
não está em condições, depois de processado, de ser mandado. Então, ele é reservado, depois ele é diluído, enfim, como se faz na reciclagem quando o material não atende a especificação, né, de fluidez e contaminação e tal, que tem que ser depois reprocessado e diluído. Então, deixa eu só entender uma coisa. Isso daí são materiais, por exemplo, isso daí são restos mais industriais. Você tem uma linha que vem do industrial... Você quer botar o primeiro vídeo? Você quer botar o primeiro vídeo que eu te passei, aquele que está a garra pegando o material? Já dá para a gente ter uma ideia para o pessoal conseguir entender. Só um segundo. Você vai falando aí, porque agora eu já vou, enquanto Sim. que eu acho aqui. Então, na realidade, esses materiais... O primeiro vídeo é o que tem a garra, né? Isso. São os dois primeiros têm garra. Pode botar o segundo, que é um pouco maior. Agora eu vou compartilhar. Tem que compartilhar com o som. Aqui. Na realidade, até o ano passado, só era possível produtos industriais, né? Compartilhei errado. Peraí. Não é isso aí. Não é esse aqui. Isso aí não é meu. É seu, sim. Você vai perceber que depois que é seu também. Tá. Vai falando o que eu estou achando aqui. Até o ano passado, só era possível a parte de resíduos classe 2 não perigosos com valor energético adequado. A partir da legislação do RSUE energético, né, já existe a possibilidade de se utilizar os rejeitos do resíduo sólido urbano, que passa pela blendagem, que passa por uma triagem e que depois pode ser enviado para uma blendeira. Ou se o sistema... Oi? Achou? Só uma pergunta, Hardy. Oi? Qual é o poder calorífero? Calorífico, isso. Gerson, eu não vou entrar em detalhes muito técnicos, tá? Mas aproximadamente em torno de 4,5, tá? 4.500, tá? Mais ou menos. Que a madeira. Maior que a madeira. Sim, maior que a madeira. A madeira é quanto, Gerson? 4,3. Tá nessa faixa, um pouquinho acima disso. Menos que isso. Abaixo disso já é complicado. Isso vai aparecer depois na apresentaçãozinha ali Assim que eu acho que ele está achando, mas não está rodando. Quer que eu veja se eu consigo aqui? Deixa eu ver aqui. Ele não está rodando, só um segundo. Não, vai aí que eu vou tentar achar aqui agora. Tá, deixa eu ver uma coisa aqui. Eu não tenho como compartilhar, né? Tem. Você consegue compartilhar. Se você conseguir. Deixa eu ver. Não estou entendendo porque. Janela. Deixa eu ver aqui, peraí. Compartilhar. Deixa eu ver. Consigo aqui. Ou não? O vídeo está aparecendo na minha tela, mas não está aparecendo no... Para nós não está, né? Eu acho que eu atrapalhei aí. Não, você não atrapalhou, não. Só não sei porque que ele não está... Vocês estão vendo a minha tela aqui, ó. Deixa eu ver aqui agora. Agora eu tento entrar nele aqui. Agora deu. Tá. Você tá aí no filme? Então é o seguinte, ó. Tá aí do filme? Esse não, que tem marcado aí. Vai. Pode clicar. Apertar o filme agora para abrir. Pode clicar. Aqui, então, ele não está... Não está abrindo? A hora que ele abre, ele some do... Vai falando que eu vou... Tá bom, ok. Então, eu estava comentando que os produtos basicamente classe 2 não perigosos, com valor energético... Agora acho que foi. Foi, né? Foi, isso. Manda ver. Foi. Beleza. Ó, aí dá para ver, olha o que tem de tipo de material, aí tem material do setor de calçado. A garra tem um fator muito importante, viu? O cara da garra é o cara que distribui. Tá vendo? Tá com um pallet ali, ele vai se desfazer daquele pallet ali. Tá? Ele distribui dentro do triturador. Esse triturador aí faz perto de 10 toneladas por hora de trituração. Tá? A 60 milímetros, 50 mais ou menos. Tanto é que na saída dele tem uma peneira que já separa o que for abaixo de 50, que vocês vão ver depois no outro vídeo. Tá? Tem duas bocas fornecendo lá na saída. E depois vai passar por um outro processo que eu vou falar mais adiante. Mas aí, só para ter uma ideia da miscelânea, volta no outro vídeo, que eu acho que aparece um pouquinho melhor. Hartmann, isso é em Curitiba? Não, isso aí é Nova Santa Rita, Rio Grande do Sul. Tá.
o vídeo anterior, ele é mais ou menos o mesmo, mas ele mostra, acho que um pouquinho melhor o material. Tá? Mas acho que vocês conseguiram ter uma ideia do que é o material? É uma mistura. Inclusive, você não tem como reaproveitar para reciclagem mecânica. Não, inclusive, essa empresa, ela tinha um triturador duplo eixo, mais antigo, agora comprou um novo também, que é diferente, que são trituradores, esse que está rodando ali é de monorotor, né, com pastilhas, mas um duplo eixo que eles usavam para, por exemplo, para tambores de ceras, borras, coisas que estouram e que se diluem, que na mistura é um catalisador super importante para o aumento do PCI, entendeu? Não é uma miscelânea, mas é uma fábrica de receita, viu? Porque recebe de tudo, né? Na chegada do material, quando chega a caçamba, já é testado para ver teor de cloro, praticamente. Se tiver alto, eles devolvem e não recebem, né? Entendeu? Hartmann, isso é do poder público? Não, isso é privado. Isso é privado. Privado, é uma empresa privada. Essa empresa, por exemplo, que eu mostrei ali, ela tem contrato com as indústrias, tem com siderúrgica, com polo petroquímico, com Chitesa, com automobilística, com todo esse pessoal aí. Tá? Resíduos industriais, então. Resíduos industriais em geral. Lá na tua fábrica, por exemplo, se tu tiver rejeitos, tiver que descartar, por exemplo, borras de tintas, as borras de tinta, as latas de tinta que são contaminadas e tal, e tu tá pagando isso para alguém, tá? Tu pode direcionar para essa empresa, que com certeza eles vão fazer o direcionamento mais correto possível. Porque como é que funciona isso? Funciona o seguinte, na cadeia como um todo, quando uma indústria que gera, por exemplo, uma Ambev, que gera também muita coisa, todas as indústrias de grande porte têm lá borras e coisas que são descartáveis, né, que tem que ser direcionadas, que são controladas pelo órgão ambiental, eles precisam fazer um mapeamento, um acompanhamento de todo, um rastreamento da destruição desse material. Então, como é que funciona assim, por exemplo? Digamos que a Braskem manda lá para essa empresa todos os seus rejeitos aí industriais, classe 2, não perigosos e alguns contaminados que são autorizados a entrar no processo. Na hora que chega na blendeira, gera um lote. Tá? Esse lote acaba indo parar na produção. Ele é rastreado. Quando ele está pronto, ele é enviado para a cimenteira com o número do lote lá da Braskem, que foi gerado, o material da Braskem que foi gerado o lote. Quando a cimenteira destrói, ela manda um certificado de destruição aprovado pelo órgão ambiental e a Braskem acaba recebendo que ela tem que prestar conta do destino que foi dado para o seu produto, para o seu rejeito, seu descarte, digamos, tá? Que é caracterizado dentro dessa linha de acordo com o programa que eles apresentam para o órgão ambiental, ok? Então, é um processo rastreado de ponta a ponta, né? Ok? Hartmann. Pergunta. Hartmann, hoje todas as empresas, não só as grandes, as menores também, como é o nosso caso, também para ter a renovação do licenciamento ambiental, tu tem que apresentar trimestralmente, semestralmente, todos os rejeitos, papel, papelão, plástico, panos com óleos, lâmpadas, tudo tem que ser apresentado com nota fiscal de quem retira para tu renovares o teu licenciamento ambiental. Perfeito, perfeito, é isso aí. Esse é o caminho da sustentabilidade. Para evitar, né, Gerson, que lá na tua região, por exemplo, para de aparecer peixe morto no Rio dos Sinos de vez em quando, né? Hartmann, se a gente olhar e analisar, as indústrias, em modo geral, elas estão dentro dessa expectativa. O grande problema é o consumidor. O consumidor que toma um refrigerante, toma uma lata de alguma coisa, uma cerveja em garrafa, em long neck, e aí, em vez de destinar corretamente, joga no meio da rua, né? Esse é o grande problema.
É verdade. Pode botar esse vídeo aí. Aqui? Agora eu consegui. Foi rápido, hein? Uhum. Esse aí, esse é o produto final, tá? Ele tem duas bocas de saída. Essa primeira saiu daquele triturador lá que vocês viram e passa por uma peneira e já faz uma pré-seleção daquilo que já está no tamanho correto, tá? A esquerda não está aparecendo aí, não sei se vai aparecer. Tem uma outra saída lá, ó, tá? Que é depois de passar por todo o processo, aquelas partes que ainda são maiores, tá? Elas vão passar por um novo triturador, que a gente chama de granulador, tá? Que vai reduzir o tamanho padrão para praticamente igual ao anterior, que é o tamanho especificado pela cimenteira, que é de acordo com o projeto, a especificação do cliente da blendagem. Tá? Ô, Hartmann, o que tem? O que é uma gravimetria, mais ou menos, de um produto como esse? Não tem gravimetria. Não tem? É misturado mesmo. Tem, tudo misturado. Esse você não consegue fazer tem gravimetria. papel, tem de tudo aí, tem de tudo. Madeira, tem tudo. Madeira tem. Na verdade, na realidade, lá não pode ter metal, né? Lá na saída do triturador, do primeiro triturador, tá? Ele tem um overbelt que chama, né? Que é um magnético de alta velocidade que trabalha no sentido transversal da esteira de saída, captura todos os metais. Por quê? Porque vem muito metal no meio. E aquele triturador lá que faz 10 toneladas, ele tem um torque que ele come qualquer coisa que cair ali dentro. Tá? Por outro lado, ele tem também um sistema de embreagem de segurança para, se por acaso cair lá dentro um metal muito grande, uma peça que não é possível triturar, ele tem um leitor de torque, um sensor que fica lendo o torque do rotor, e quando há uma necessidade de aumento de torque por uma trava, ele desarma a embreagem e protege o rotor. Provavelmente a faca que tiver naquela parte do rotor ali, ela vai se danificar. Vai ter que ser virado o lado dela, porque elas viram 4 lados, né? Mas o equipamento não se danifica, como, por exemplo, um moinho normal. Um moinho normal, mecânico, hoje, que moe plástico, se cai um parafuso lá dentro, o cara vai ficar, às vezes, capaz de ficar uma semana parado, desentortando o rotor e ajustando faca, né? E quando sai desse triturador, ele passa por esse overbelt que já separa os ferrosos. Depois disso, ele passa por um sistema de peneiras e, antes de entrar no granulador final, que trabalha em alta rotação, tá? Ele passa por um sistema que lá fora chama-se de wind shifter, que é um sistema de separação por densidade, por ventilação, em que ele praticamente recebe os pesados e os pesados não seguem na linha, porque tem um sistema de ventilação que só joga para frente os leves. Vocês estão me vendo? Eu não estou me enxergando aí. Estão me vendo? Não estou te vendo. Tá vendo? Tá me vendo? Não. Não estamos vendo. Você desligou a câmera, pelo visto. Oi? A câmera sua está desligada. Posso fazer uma pergunta, Manuel? Sim. Pode, claro. Ô, Hartmann, tudo bem? Quem está falando? É o Francisco. Oi, Francisco, tudo bom? Tudo bom, Francisco? Beleza. Alô, tá me ouvindo? Uhum. Tá. Deixa eu te fazer uma pergunta. E essa parceria que essa empresa, ela, por exemplo, ela está limitada somente na região dela ali? Por exemplo, hoje eu mandei para São Paulo aí mais ou menos umas 3 toneladas que eu trabalho com laminação, né? PET com PP, PET com PE. Sim. E ela tem alguma parceria de coletar no Rio de Janeiro ou outros estados? Não. Isso aí é tudo regional. São Paulo tem, lá em Arujá tem, ali em São Paulo, em Arujá, tem um grande reciclador lá que chama-se Renova também, está lá. E aqui no sul tem mais de um, tem um aqui na região da Serra também, que é da Renova também, né? Em Curitiba tem, né? No Rio de Janeiro, Minas Gerais tem bastante na região lá de Belo Horizonte, que tem várias cimenteiras lá. No Rio não tem?
Cara, no Rio, eu estou tentando lembrar aqui quem é que seria no Rio. No Rio, eu não estou lembrado, cara. Mas você está a 300, você tá 300 e poucos quilômetros do cara mais próximo de você aí, tá? Que fica em Arujá. Chama-se Renova. Tá? Depois de repente, se tiver interesse, é um contato que... Enfim. Bahia tem, Minas tem bastante. Minas tem vários blendeiros lá. Ô, Luiz, queria fazer uma pergunta também. Obrigado. Fala, Edson. Tudo bem, Edson? Tudo bem. Na verdade, nós somos da reciclagem mecânica, né? Nós somos oriundo disso, então às vezes falta informação. E eu falo com o Manuel que nós estamos pesquisando muito sobre a reciclagem através da pirólise. Eu conheço aqui em São Paulo, e a gente chama isso de combustível para siderúrgicas, né? O que a gente chama de cimenteira no sul. Aqui em São Paulo a gente fala que é combustível de siderúrgica, onde tem todo tipo de resíduo, madeira, plástico, né? Já granulado, já triturado. Já triturado. Aqui os aterros, né? O que a gente vê em Arujá, em alguns aterros, algumas até em Dayatuba tem isso. Isso. Eles Paulínia tem também. Paulínia tem também. Isso. Eles promovem, na verdade, o combustível para siderúrgicas. Nós, na verdade, quando a gente identifica uma fonte que é só polímero, né? Nós estamos pesquisando muito e trabalhando muito nessa área de pirólise, transformar isso num combustível também, mas não só pela queima térmica, né? Transformando isso transformando isso em qualquer tipo de óleo ou depois de uma energia para absorver a economia circular. Nós aqui identificamos uma taxa de conversão, quando a gente fala de o preço de portão. Quando a gente fala, na verdade, de um material para cimenteira ou para siderúrgica, não existe a taxa de portão, porque a só manipulação é custo dessa separação, tirar o material orgânico, secar, para poder criar essa massa, né? Nós aqui, quando a gente identifica, nós estamos tentando trabalhar com resíduos que têm origem de cooperativas. Existe um percentual grande de cooperativas, estrangeiros, que é rejeito, ninguém se interessa. 2 camadas, 3 camadas, né? O chamado multicamadas, o PET com qualquer coisa, né? Que é aquela política que alguns recicladores usam para diluindo. Se é industrial, a gente vai diluindo o problema e vai contaminando o restante do material. Nas cooperativas, existe uma quantidade de material que vai para o aterro. Quando vai para o aterro, transforma nessa massa. A gente está nesse meio, tentando montar um projeto de captação para isso, para fazer a pirólise, né? Perfeito. E eu venho falando com o Manuel em algumas conversas. Perfeito. E a gente vê... O modelo é perfeito. Nós aqui estamos vendo algumas unidades de pirólise para pneus, para BOPP, ainda não 100% regulamentada na CETESB, porque a CETESB aqui em São Paulo é talvez um pouco mais crítica. É complicado, né? Mas vem caminhando, e acredito que mais 30 ou 60 dias os equipamentos estarão devidamente homologados, com todas as licenças, né? E aí as plantas que se foram instaladas em momentos passados, elas vão se adequar a esse processo, inclusive para pneu. Eu não vejo isso no Brasil, né? Essa conversão em pirólise, né? Eu vejo muito crescendo, na verdade, os aterros para essa massa que aqui em São Paulo a gente chama de combustível para siderúrgica, né? Não sei como é que vocês veem isso. Deixa eu te falar. O que você está falando, eu participei de vários projetos de pirólise, tá? Aqui onde eu participei também, onde o CDE, o sistema de abastecimento para o processo, ele tem que ter uma granulometria padrão, tá? E essa granulometria padrão, ela parte por um processo similar ao do CDR, ou seja, por trituração, granulação, entendeu? Separação de pesados, de inertes. E o assunto de cooperativa que você está falando é o seguinte: quando foi aprovada a lei, a norma, e depois a lei do uso do RSUE, tá? Para uso energético, 90% da lei foi criada para CDR.
90% da lei foi criada, foi puxada pelas cimenteiras para poder ter uma oferta maior, para poder investir mais. O que ficou definido na norma, eu te falo assim, bastante segurança, porque você sabe, né, Edson, lá na Câmara nós acabamos participando da Câmara Nacional de Reciclagem, que você participa também, nós acabamos participando lá na BNT, e eu me ofereci na época, por conhecer o assunto, para ir lá defender o plástico, porque a norma que estava sendo criada originalmente era uma cópia da norma europeia. E lá na Europa eles queimam tudo, entendeu? Não tinha essa separação. E nós conseguimos introduzir no início da lei, no capítulo inicial ali, tá? O uso do RSUE para uso energético, desde que respeitada a hierarquia da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ou seja, lá no meio da norma diz que só pode usar o rejeito, entendeu? Que representa no resíduo bruto hoje, brasileiro, em torno de 8% do resíduo plástico, ou seja, de 25% para cada milhão de habitantes, você tem diariamente 1.000 toneladas de resíduo. Dessas 1.000 toneladas, você tem 250 de recicláveis. Dessas 250, você tem em torno de quase 10% por dia, 25 toneladas num município desse. Você pega o universo de municípios, pega aqui Minas do Leão, que recebe 4.000 toneladas por dia, você vê qual é o tamanho do rejeito, que hoje vai para aterro, que está sendo desperdiçado. Porque ali, como você falou, o rejeito dos recicláveis, ele é 90% plástico. E aí você tem um poder calorífico altíssimo. Tem que até diluir com outras coisas para poder chegar num equilíbrio, né? Então, é isso que você está falando de buscar com cooperativas, é o canal, Que é o mais limpo, né, Hartmann? Oi? Até pela própria hierarquia Exatamente. O combustível é o último da hierarquia. Quando você não consegue fazer absolutamente mais nada, você faz a queima. Exatamente. Há uns 3 anos atrás, eu acho, mais ou menos, num contato com a Votorantim, que eu transitei bastante nessa área, agora eu estou um pouco mais dedicado à parte mais do plástico e tal, né? Mas praticamente eu fui convidado para fazer uma apresentação para 35 engenheiros da Votorantim que atuam nessa área, que controla essa parte do... E eles queriam saber qual era o potencial brasileiro, considerando o que gera de resíduo no Brasil por dia, e quanto que era o rejeito, só o rejeito. Eu não lembro agora de cabeça os números, mas era um número absurdamente alto, o que é o rejeito hoje, digamos assim, alguns milhões de toneladas, entendeu? E que a indústria cimenteira, olhando isso, disse, porra, tem um potencial aí, vamos atrás disso. Foi daí que surgiu a pressão na BNT para fazer a norma para que pudesse ter acesso. Por quê? Primeiro, São Paulo não está aprovado do CDR, sabia? Cimenteiros não podem usar. CETESB até hoje não liberou nenhum projeto, porque ninguém sabe por quê. Então, o pessoal que tem em São Paulo manda para Curitiba, manda para Minas, né? O CDR. Porque... Então, aquela planta, acho que era da Rastec, lá, quem que é que tem lá, que tem um monte, eles têm que transportar para fora de São Paulo para poder usar? Para fora de São Paulo. Pô, isso inviabiliza o projeto deles. Na realidade, tudo depende, né, do custo final e quanto que eles não pagariam, porque eles têm aterro, né? Mas quanto que iria para a destinação. Mas, obviamente, que como Mas tem uma unidade em construção ali em Osasco para a produção de energia elétrica. É diferente. Sim, é diferente. Eu estou falando de cimenteira, né? Cimenteira, você tem... Qual que é a temperatura de cimenteira, Hartmann? Porque a cimenteira, ele queima tudo e não gera furando. É acima de 1.100, cara. Queima tudo, não sobra nada. Não sobra nada. E outra coisa, as cimenteiras,
elas têm um processo extremamente controlado, entendeu? Então, a disposição no meio ambiente é muito baixo, muito baixo. Mas, enfim, eu queria que você mostrasse, enquanto a gente está falando aqui, naquela lista ali de Ô, Hartmann, deixa eu fazer uma pergunta. O resíduo, que é em torno de 10%, né? O rejeito. Da queima na cimenteira, ele é misturado no cimento? Eu vou te falar, existe duas aplicações na fábrica de cimento, tá? Existe a possibilidade de uso no forno do pré-calcinador como combustível, e aí a especificação é de que ele tem que ter no máximo 50 milímetros, o flakezinho tem que ter no máximo 50, tá? Mas existe tecnologia hoje para uso do CDR na massa do cimento, ok? E aí ele tem que ter 25 milímetros. Então, quando a gente fala que lá na planta de CDR tem um granulador na saída, é porque ali tem especificação para uso na massa do cimento. Pode ser usado no forno de pré-calcinador, o 25 também. É no máximo 50. Mas ele pode ser, e já tem várias formulações no mundo, isso é direto. Tá? Tem várias formulações hoje que já usa, ou seja, você não queima, você usa ele como componente do cimento. Deixa o cimento mais elástico. O Hartmann, qual o arquivo que é? O primeiro que aparece aqui, ou que diz ali Alemanha. Está escrito o quê? Está escrito, acho que foto da Alemanha. Foto da Alemanha. Tá. Foto da Alemanha. Já está aberto aqui. Agora vai ser aquela briga para tentar... abrir. Não, mas vamos falando. Essa daqui? Essa daí. Com aquele bumbum ali é o meu. O de preto? Não. O de azul. O de azul, tá bom. Isso aí foi em 2014, tá? Durante a FIMAI. FIMAI é a maior feira mundial de equipamentos para água e meio ambiente, como um todo, tá? Controle de meio ambiente, então caminhões de lixo, trituração, e tem um setor muito forte, exclusivamente para a parte de blendagem, tá? Isso foi uma visita numa unidade que fazia o CDR e tinha havido um problema lá na época em que temporariamente foi suspenso o uso do CDR na cimenteira onde essa empresa fornecia. Eles não tinham mais onde botar o CDR. Vocês estão vendo que ele é prensado, né? Vocês estão vendo ali? Ó? Ele passa por um sistema de prensagem, né? E aí são fitas de arquear que tem ali? É fita de arquear. Uhum. Na realidade, ele passa por uma prensagem de alta pressão que acaba formando aquele bloco ali, tá? Sem se desmanchar. É muito interessante. Mas era só para mostrar como é que é uma das formas de transporte que aqui nessa planta que eu falei para vocês já estão fazendo isso, só que com uma vantagem. Aqui eles estão fazendo o stretch, né? Não é stretch, depois vai aparecer ali no vídeo. Hartmann, isso daí é uma prensa convencional, mecânica? É uma mega prensa, é uma prensa mecânica, tipo a prensa de papel, tá? Que vai largando em lotes, né? Entendeu? E aí qual que é a densidade aparente desse daí? Você tem ideia? Agora, depois de prensado, ele está próximo de 0,45 mais ou menos. 450 quilos por metro? Por metro quadrado. A densidade é um pouquinho abaixo da densidade do polímero. Exatamente. Sim, o polímero grão está 0,65, né? O grão. Acredito que sim. Quem é bom nisso é o Xavier e o Cassinelli. Não, é isso aí. 5 metros cúbicos, 3 toneladas. É isso aí. Bom, a densidade do polietileno é 0,955. Não, eu sei, mas o do polietileno, mas eu digo dentro do saco, né? A densidade dele em peso. Ok. Entendeu? Tem um monte de vazios. Num silo, por exemplo, você tem um silo de 5 toneladas, de 5 mil litros, 5 metros cúbicos, dá 3 toneladas, né, de peso. Eu acho que é 0,65, 0,65. É isso aí, 0,65. Bom, né, Manuel? Nós temos que saber isso. É isso aí, sim. Para projetar silo, né, tem que saber a densidade de homogeneização. Tranquilo. Bom, agora, Hartmann,
sempre repetindo para deixar para o pessoal, essa é a última da hierarquia, né? É a última da hierarquia. Antes, como o Edson tinha colocado, a química vem até um pouquinho antes, que seria a pirólise, que você precisa ter um produto mais puro, você não pode ter tanta mistura que nem tem esse último aí. E aí a alternativa é o seguinte, eu faço isso, gero energia ou jogo dentro do aterro. Então, tanto em termos de financeiro como em termos de impacto ambiental, é melhor você fazer o CDR usando aquele que não tem mais reaproveitar. Tem um outro detalhe que é importante falar para o grupo, que é o seguinte, tá? Quando surgiu a lei do uso do CDR-U, no caso, aliás, o RSU-E, né? Ao contrário, houve um movimento muito forte da ANCAT, que é a Associação Nacional dos Catadores, tá? Que começaram a fazer um movimento que, aprovando uma lei para queima do plástico, ia acabar com os catadores do Brasil. Isso é um folclore, isso é uma falsa verdade. Por quê? Porque os catadores, eles não têm nada a ver com aterro, eles têm a ver com a coleta seletiva. Uma coisa é a coleta seletiva, outra coisa é a triagem mecanizada, automatizada, que vai gerar produto e que vai gerar CDR. O CDR hoje não estava mexendo com RSU, só com o classe 2, o classe 2 oriundo de indústria. E o que acontece? Eles criaram um slogan em Brasília, que divulgaram isso, saiu em toda a cadeia, dizendo o seguinte, que Deus recicla e o diabo incinera. É forte o slogan. Porra! Deus recicla e o diabo incinera. Cara, foram para Brasília, fizeram um movimento lá, não faz ideia, cara. E alguns recicladores que trabalham com catadores e tal, acabaram meio que entrando no jogo. Lá no Rio de Janeiro tem um cara lá que entrou direto e fez campanha e fez passeata para acabar com a lei, para não deixar a lei ser assinada e tal, mas na realidade foi uma vitória, por quê? Porque está bem claro, tá bem... Inclusive eu conversei com ele na época, falei, cara, porra, não tem nada a ver. Mandei para eles, cara, eu estou num processo agora aqui que não tem como voltar atrás, cara. E o chefe dos diabos tinha 9 dedos só? Opa, isso não pode. Vamos lá. O Hartmann. Não vou responder. All compliance. Olha lá, o Hartmann. Assim ela escorregou. Escorregou. Não aguentou. O que eu ia Fala, falar? Ele até me tirou fora da pergunta aqui. A outra coisa também que a gente tem que lembrar, que mesmo nas estações de triagem, existe produto que eles não têm como aproveitar, né? E você tem, acredito que deva ser, você pode ter de 30% a 50% de rejeito, mesmo depois que sai da triagem, né? É verdade. E aí ele acaba, ou ele vai para o aterro, ou vai. E lembrando uma outra coisa muito importante, se esse CDR não estava sendo utilizado, a gente estaria utilizando óleo. Óleo, exatamente. E o óleo, o petcock, o preço dele em dólar deve estar na faixa de $150 a tonelada hoje. E os caras pagam 50, 60, 70 reais a tonelada do CDR. Nossa. Tonelada. Agora está pagando, né? Antes não pagava, né? Antes não pagava, antes ainda recebia, né? Recebia. O Manuel, eu vou te pedir, volta lá nos nossos vídeos. Gentilmente eu recebi da Proambi, tá? E a Proambi é uma empresa que eu tenho bastante orgulho, porque eu participei do projeto da Proambi. A Proambi foi uma empresa que iniciou com a parte CDR aqui no Rio Grande do Sul, e lá pelos meados de 2012 ou 2013, nós convidamos a Proambi para fazer uma apresentação no Energiplast, que eu coordeno aí há mais de 10 anos aí. Menos o ano passado a gente parou por causa da pandemia. E durante a apresentação desse Energiplast, nós convidamos uma empresa da Áustria, que é um dos líderes mundiais na área de fabricação de linhas para CDR, que é a Lindner, que também é um dos líderes na área de trituração para plásticos, né?
E lá a Proambi apresentou o projeto delas, né, o projeto que estava em andamento, com equipamentos nacionais, e houve um link com o pessoal lá, houve um networking com o pessoal da Áustria. Eles acabaram indo visitar o pessoal na Áustria, e a Fundação Proambi, que é uma entidade sem fins lucrativos, que é representada por aproximadamente 40 indústrias da região de Bento Gonçalves, que nasceu há muitos anos atrás para resolver um problema das indústrias da área moveleira, né? Lá, todo aquele pessoal lá, foi criado exatamente para achar uma solução. Eles hoje têm aterro para produtos perigosos em Pinto Bandeira, e tem essa planta de blendagem aqui no Rio Grande do Sul, e acabaram investindo, trocando toda a linha nacional, praticamente, mantiveram alguns, vocês vão ver alguns itens em verde na linha que eu vou apresentar ali depois, que foram aproveitados e acabaram fazendo uma das plantas. Hoje, a planta da Proambi, aqui no Rio Grande do Sul, é, sem dúvida, praticamente uma das plantas mais modernas a nível mundial em CDR, que ela tem os trituradores que há mais de 6 ou 7 anos ganham o prêmio de destaque da indústria cimenteira mundial, e agora, recentemente, investiram no sistema do Crosswrap, que é a empresa líder mundial, também na área de enfardamento. Tá? Então, no vídeo vai, inclusive, um PowerPoint. Acho que é o PowerPoint, não PowerPoint, vai apresentar, vai responder algumas perguntas, talvez vocês tenham dúvida sobre o PCI, enfim, nível de contaminação e tal, e eu gostaria que tu passasse aí, a gente desse uma passadinha e qualquer coisa eu vou falando durante o vídeo. É isso aqui, ó. Tem a apresentação, tá aqui. Exatamente, é isso aí. Manda Passa. Me diz onde que eu tenho que parar. Volta, peraí. Ó, isso aí é a legislação envolvida, vocês veem que tem um bocado de coisa, né? Tá? No ano 2000 eles tiveram já o licenciamento, ok? Vai em frente. Ó, acho que é super importante o pessoal entender que a gente tem muita preocupação principalmente com as dioxinas e com os furanos, que nessa temperatura não tem problema, né? Exatamente. O que a FEPAM liberou, por exemplo, que são coprocessáveis no caso aí? Borras oleosas de processo petroquímico de fundos de tanque de combustível, elementos filtrantes e filtros de combustíveis e lubrificantes, solventes e borras de solventes, borra de tinta, ceras contendo solvente, panos, estopa, serragem, EPI, elemento filtrante e absorventes contaminados com óleo, solventes ou combustíveis. É por isso que na saída do triturador tem um mega magnético para exatamente pegar toda essa parte dos filtros, que tem aquela parte metálica, né? Vai em frente. Resíduos coprocessáveis. EPI contaminado, borra oleosa, têxtil contaminado, papel, papelão, plásticos contaminados. Vai em frente. Por exemplo, na área de plásticos, a Fitesa mandava para lá um melt blow, que era um produto com uma cola que não servia para nada, não tinha como, era lá. Tá aí, ó. O limite, vamos ver. Deve apresentar a capacidade de serem utilizados como substitutivo energético do blend. O melt blow tem fluidez 1800, é um PP. Isso. Brincadeira, né? O poder calorífico mínimo 1620, né? E o máximo, Gerson, aí, ó, 3,500, o mínimo, o blend final, né? Mínimo 3,500. Quanto tem a madeira, alguém falou? 4,200. Então, a madeira é mais. Então, aí os percentuais de cloro, mercúrio, chumbo, cromo, né? Enfim, os demais aí, tá bom? Vai em frente. Que não pode ser, né? Resíduo domiciliar bruto, saúde, radioativo, explosivo, organoclorado, agrotóxico, né? E resíduo com poder calorífico inferior a 1620.
Quando você fala resíduos domiciliares brutos, quer dizer que o do resíduo sólido Não aqui... pode largar o caminhão lá, não pode largar o caminhão da prefeitura lá direto, entendeu? Ah, entendi. Mas depois que ele foi se ele foi Aí é outra processado, foi história. triado, você pode utilizar. É outra história, mas aí não é mais bruto, né? Não é bruto, tá. Então, a geração do resíduo, a blendagem e o compressamento, são os 3 passos, né? Vai. O que é a blendagem, né? Volta. A blendagem nada mais é... Vai de novo. Aí. Basicamente, triar, misturar, triturar resíduo compatível entre si, para fazer um CDR, entendeu? Para que tenha a destruição térmica no endurcimento adequado às, digamos, às características, né? As especificações. Aí temos sistemas a gente tem misturadores, é isso, né? Misturadores gigantes, ou como é que você faz isso? Não tem. Eles fazem coleta, eles têm baias que vão sendo depositadas, né? E ali eles tiram a amostra e vão depois colocando produtos que eles testam antes também, né? E que fazem, digamos, uma blendagem. É uma constante misturação. Mistura com o trator mesmo lá, mistura com a carregadeira. Exatamente, a carregadeira. O Hartmann... O que acontece? Como é que... Quem vai perguntar? Só para entender, Hartmann, o CDR que vai para a cimenteira, ele tem alguma função específica ou apenas para carga junto ao cimento? Não, ele é combustível, Gerson, no forno de pré-calcinador. Ah, ok. Tá? Ele não vai junto com o não, cimento. Tem a possibilidade, algumas indústrias já utilizam, quando ele tiver com 25 milímetros no máximo de tamanho, o flakezinho, né? Ele pode ser usado também na composição do cimento, tá? Na massa do cimento. Na massa do cimento. Na realidade, como é que funciona? Uma petroquímica chama lá, eu tenho aqui um produto, eles fazem a caracterização, contrato de serviço, aí bota uma caçamba lá, recebe a carga e produz. Vai em frente. Hartmann, depois eu vou provocar o Elinho para depois, a gente tiver mais no final, porque a gente tem o seguinte, tem a possibilidade, o que você está colocando, às vezes, algum resíduo, às vezes o pessoal coloca no tijolo. Está falando que pode ser colocado antes, até mesmo no cimento, né? Exatamente. Bom. Mas, Hartmann, tem gente colocando bloquete hoje, né, no piso, né? Isso, acho que o Elinho também depois pode comentar um pouquinho, o Rogério. A JBS fez um projeto lá, que eu, inclusive, fui um dos... Foi assim, fiz mentoria, né, com eles lá. Praticamente, o PVDC, que é aquele material oriundo dos embutidos, né? Na produção do PVDC só uma unidade deles lá gera 50 toneladas por mês de material para aterro. Lá foi feito um trabalho a gente conseguiu fazer micronização, moer e micronizar esse PVDC. Estamos usando lá em torno de 20% na massa do concreto do bloquete. Interessante. Maravilhoso o produto. E a própria JBS está usando isso 100% nas unidades, nos estacionamentos, nas movimentações de caminhões, nas 50 e poucas unidades que eles têm no Brasil. Aí. Interessante. É um moinho de rotomoldagem? É rotomoldagem. O pessoal do plástico, aí eu indiquei alguns lá também, e conseguimos fazer uma granulometria mais ou menos, entendeu? E agora está estudando botar um palma naquele sistema que faz já a moagem e a rotomoldagem, a micronização. Né? A micronização. A rotomoldagem não, micronização. Micronização. Você faz só, é o moinho que faz a micronização. Bom, está na apresentação ainda? Vai em frente. Passa mais. Essa é a unidade. Então, essa aí é a unidade, que vocês viram ali aquela garra, Moinho, né? hein? Oi? Que tamanho de triturador, hein? Assim, ó, para te ter uma ideia, tá? Eu tenho uma foto minha ali. Tá vendo o painel de controle na frente ali? Tá vendo o painel ali encostado ali? A minha cabeça é no limite do painel.
Não, dá para ver do lado direito ali, dá para ver pelo tamanho que está colocando. Da O trator, né? Acho que tem ali uma pá carregadeira do lado. Do lado à direita, tá? Que em verde aquilo ali é um moinho de 2 eixos, que era o que eles tinham no início. Qual é o problema do moinho de 2 eixos? O moinho de 2 eixos ele é um rompedor, ele não granula, ele não dá granulação. Ele simplesmente você bota ali, por exemplo, vamos pegar o caso de botar uma bambona, tá? É capaz da bambona sair lá embaixo uma fita da bambona. Ele rasga, entendeu? Ele não dá granulometria. E o moinho o triturador da esquerda ali, ele trabalha com uma peneira e ele hoje ali ele trabalha acho que com 80 milímetros, eu acho, a peneira. Ele larga 90% na faixa de 50 milímetros, 60 milímetros, já no tamanho certinho. Tá? São facas? São facas rotativas, né? É um moinho, é um rotor, monorotor com facas rotativas. Então... Pode passar? Rotativas quer dizer facas móveis, né? Tu vira os 4 lados dela, as 4 pontas dela, né? Quantas toneladas? Esse moinho esse triturador faz até 8 toneladas, depende. Por hora? Trabalhar com uma malha de 60, ele faz umas 5 toneladas. Trabalhar com uma malha de 80, ele faz 12 toneladas. Um caminhão por hora? Por hora. Em alta velocidade. Pode passar? Aí você tem já na esquerda aqui o overbelt que eu falei para vocês. Isso aí é uma esteira transversal, tá? Que capta todo o que é metálico. Tudo que é metálico que sai do triturador, que tiver qualquer componente metálico, ele tira fora. Ele joga para a direita ali naquela descida ali que aparece uma carenagem verde, tá? Depois do triturador ainda tem? Antes do triturador você também tem algum magnético? Não, nada. Vai só direto. O freio, só a embreagem que você falou. Embreagem de segurança, o clutcher, como eles chamam, né? Isso aí, então, apareceu ali em cima, antes aberto, uma peneira rotativa, né? Faz uma distribuição granulométrica, e nessa peneira já tira tudo que for de 50 para baixo, já nesse primeiro passo aí, que sai naquela primeira docazinha que vocês viram lá naquele outro... Aliás, lá era um vídeo, né? Mas era um outro vídeo, Vai em frente. Aí é o granulador. Esse granulador ele tem um sistema de rotor com as facas fazem um papel mais ou menos tipo uma tesoura, tá? Que diminui para 25 milímetros o tamanho. À direita vocês estão vendo lá um negócio de aço inox ali, eu não sei se ele vai aparecer. Na realidade, está escrito separador pneumático para impurezas e granulador. O separador pneumático é lá à direita, e o granulador é esse aí. Tá? Não sei, eu tenho uma foto depois ali que aparece melhor esse separador magnético. Vai em frente. Separador pneumático. E aí está pronto. Aí, aquilo que vocês viram inicialmente lá no fundo, da esquerda, né? Foto da esquerda, lá no fundo, o CDR Pro saindo já naquela primeira peneira, e aqui a pilha maior, aqui mais próxima, quer dizer, mesmo tamanho, só que está mais próximo, ele sai depois daquele segundo granulador. Tá? Outra coisa importante que está escrito aí, por exemplo, que eles focam, né? Esse projeto já foi feito baseado em experiências europeias de segurança. Vocês vejam que o CDR, que é inflamável, altamente inflamável, está num prédio completamente separado da unidade industrial. Tá? Porque se tiver algum problema aí, ele queima aí, não queima do outro lado, né? O carregamento... Hartmann, qual é o teor de umidade desse produto aí, nesse momento? Cara, eu não tenho esse dado, cara. Não tenho esse dado. Mas é baixo. Mas quando entra num forno de 1000 e tantos graus lá, não tem umidade que resista. Nem vai sair o grão xoxo lá na ponta depois. Olha, é baixa, viu? Tu pega assim na mão, ele pode passar por todo esse processo aí de moagem, passa por peneira,
passa por um sistema de ventilação forçada, quer dizer, umidade mesmo, tu quase não vai ter mais aí. Existe um controle de quanto tem de resina, de polímero nisso, Hartmann, ou não? Não, de polímeros não. Ele tem um controle de graus de PVC, mercúrio, esse tipo de coisa. E o PCI. E aqueles outros que apareceram no início lá. Mas não se sabe dizer se isso é 50, 80, não, de plástico. Não consegue ver, não consegue saber. Ok. Pode mudar? Pode passar adiante. Aí já está aparecendo a prensa hidráulica e a embaladora. E à esquerda lá, vocês já estão vendo lá os fardos. A prensa é azul? A prensa é azul e a enfardadora é esse negócio redondo com um raio amarelo ali. É um polietileno ou é uma fita de arquear que você vai ler? É polietileno, vai ser polietileno. É um stretchzinho? Não chega a ser stretch, ele simplesmente, tipo ele roda, né, fechando. Não sei se é stretch, sinceramente não sei te dizer, mas eu acho que não é. É o mesmo produto usado lá para o feno, que essas máquinas são oriundas da área primária, da área agrícola. Olha que interessante. Assim como o plástico aprendeu com a movimentação de grãos da área agrícola, né? Também nessa... Aí, olha aí, por exemplo, os faros não embalados e os faros embalados. Interessante, né? O plástico, na verdade, aprendeu com a proteína, né? A máquina de carne, né? De moer carne. É verdade. A moedora... Toda a nossa base está no moedor de carne. Tu sabe que quando eu tinha a minha empresa de distribuição, que eu recebia gente nova lá, recebia estudantes que iam trabalhar como estagiários e tal, quando eu explicava para eles a diferença dos processos, né? Quando eu falava em extrusão, eu botava de cara uma máquina de carne para mostrar que na realidade é a mesma coisa, né? Só que é manual, né? E não esquenta, né? É frio. Mas o corte das lâminas lá na ponta, lá na matriz, é igual. Toda a história, toda a ciência do fluxo de polímeros está baseada na indústria alimentícia, porque são fluidos não newtonianos também. Muito bem. Vamos lá, Manuel, vamos em frente. Aqui está. Vamos lá, aumente. Isso aí é propaganda. Propaganda. Vai em frente. Aí, então, que eles falam que é destruição definitiva, né? Entendeu? Monitorada, ambientalmente correta e que poupa recursos naturais não renováveis, no caso das matérias, dos combustíveis fósseis, né? Eu acho que terminou. Você tem muito... Como é que você fala? Está muito alinhado com a economia circular, né? Sim. O cimento, com ou sem processamento, possui a mesma composição física e, portanto, a mesma qualidade, quer dizer, não influencia no cimento, né? E é a experiência mundial, né, que está vindo para o Brasil, né, com normas nacionais e internacionais. É um processo extremamente moderno, né? O forno de cimento, o forno não é um incinerador. Isso é importante você falar um pouquinho sobre isso, para não criar confusão lá com a reciclagem energética. E aqui também que não é um incinerador, né? Porque o incinerador é só para destruir, né? Você não tem geração de nada, é só destruição, né? Exatamente, né? E, obviamente, que a cimenteira tem que ter sistemas de filtros totalmente eficientes, né? E o blend tem que atender as características químicas compatíveis com a composição do cimento, porque uma boa parte, como eu falei no início, está indo diretamente para a composição, entendeu? Ô, Hartmann, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu já visitei também a reciclagem energética, né? Aí, se eu fosse colocar o número na minha cabeça hoje, 15 a 25% era para você fazer a queima e a utilização da energia térmica. E 75% da unidade é para fazer a purificação, né? Na de cimento, como é que é essa relação?
Você pode repetir a pergunta? Vamos ver se eu vou poder te responder. Vamos ver se eu vou saber. Por exemplo, quando a gente faz a reciclagem energética, que eu vou fazer a queima para gerar energia elétrica, então 25% do tamanho de uma unidade, ele está relacionado com o sistema de queima e reaproveitamento de energia. E outros 75% lá é quase que para fazer a purificação, para ele mandar um ar limpo para a atmosfera, né? Agora, o cimento, ele também tem que ter uns filtros quando ele usa o CDR, diferente do quando ele usa um combustível, um óleo. Sim. É completamente... Assim, para ter uma ideia, tá? O investimento de uma cimenteira hoje, aproximadamente, para transformar o forno de pré-calcinação para poder receber o CDR, não baixa de 5 milhões de dólares. É um investimento bastante elevado para uma modificação. Tá? E eu vi algumas coisas, inclusive, em torno de 150 milhões de reais, por exemplo. Por isso que eles cobravam, porque quando eles faziam a viabilidade, eles jogavam esse valor, ou seja, numa época em que, ao invés do cara mandar para o aterro, o cara mandaria para eles, e eles fizeram um preço que incentivaria. Por quê? Porque mandar para um aterro custaria R$100, e mandar para uma cimenteira custaria 50. Né? Então, e muitos dos fornos, das modificações, foram feitas baseadas com essa estrutura de custos, e que isso atrasou muito tempo o processo, digamos assim, de inverter, ao invés de pagar, receber. Não sei se respondi. Com relação à especificação da cimenteira, cara, eu não sei te dizer, não é a minha praia, não sei. Não, tá bom. Bom, vamos lá. Você quer mudar mais uma? Oi? Tem mais alguma? Tem mais alguma? Vamos ver. Agora ficou... Tá. Volta nas fotos ali. Eu queria mostrar só mais um detalhezinho. Em qual foto? Aparece aí, deixa eu te mostrar aí qual é. Na apresentação? Mostra ali aquelas que tu tem, todas ali que tu apresenta ali. Deixa eu te dizer qual é que eu quero mostrar. Está aparecendo? Não. Não, peraí. Acho que parou de compartilhar aqui. Voltar. A foto é a da apresentação? Não, a foto lá naquelas minhas lá que eu te mandei. Então espera um pouquinho. Então vai falando aí, vai gastando latinha aí. Não, eu estou aberto a perguntas aí, porque praticamente o assunto está meio esgotado aí. Como eu falei assim para vocês, é um bate-papo, né? É um bate-papo. Espero que, digamos assim, que didaticamente tenha ficado claro o que é um CDR. Eu me lembro que a primeira vez que eu ouvi falar CDR... Essa aqui, Rádio. Então, essa aí eu não tinha mostrado, cara. Isso aí é um flowsheet rapidinho de o que é uma planta de CDR completa. Aumenta ele aí, ó. Você tem o pré-triturador, tipo que vocês viram lá, um metal separation ali, que é um overbelt em cima da esteira, né? Já derrubando todos os metálicos naquela caixinha que tem preta à direita ali. Aqui. Depois, vai aí, vai levando o teu... Aqui, né? Não tô vendo aí teu... Não tá vendo meu mouse? Eu não tô vendo. Alguém tá vendo? Não? Ninguém tá vendo meu mouse? O primeiro passo depois do... Oi? É aí mesmo. É naquela caixinha mesmo. Tá. Isso aí, tá. Aí segue por uma esteira que vai para o screening, né? Que é a parte, digamos, da separação, que já faz uma separação, digamos, essa primeira aí, daquilo que for abaixo de 50 milímetros já cai aí, tá? Esses aqui são os menores. Exatamente. Aí é o seguinte, é que o pré-triturador, ele não larga tudo igual em granometria, ele larga de uma granometria da peneira para baixo, tá? Então, quando tu tem uma saída do triturador que tem uma peneira, digamos, de 80 milímetros, tá? Tu não vai ter nada de 80 milímetros, quase, muito pouco, mas tu vai ter mais de 90% abaixo de 50 milímetros, tá? E aí, 90% não, desculpa, mais de 70%. E aí, na primeira peneira, tu já tira isso. E aí, tu joga para frente, aí passa por um separador de pesados, que é aquele wind shifter, que é por... Na realidade, o princípio do wind shifter, não sei se estão enxergando a minha mão aqui,
tem uma esteira, tá? Que traz os produtos, o que é pesado cai, e aqui debaixo dessa esteira tem um jato de ar, de alta pressão de ar, que leva todos os leves para uma outra esteira. Então, isso é em alta velocidade, tá? O que é pesado cai, aqui, pedras, metais que sobraram e tal, cai dessa esteira aqui, e um jato de ar aqui joga os leves para frente. É um sistema de separação. Oi? É um sistema de separação por densidade. Sistema de separação por densidade, que aí, qual é o objetivo? Proteger o granulador, que trabalha em alta rotação. Se cair uma pedra lá dentro, se cair um ferro lá dentro, para que o ferro já saiu, mas ainda sempre vai ter alguma impureza, porque os sistemas fazem a limpeza e tal, mas tem que ter sempre um controle a mais, né? Depois vai para um secundário, que é aqueles que vocês viram lá também na foto, né? Isso é uma plantinha piloto, mais ou menos, do que é uma planta de CDR. Existe hoje, pessoal, no primeiro passo no pré-shredding, esta empresa, Lindner, desenvolveu um equipamento que se chama Polaris. Tá? É um lançamento que faz um único passo. Que aqui nós estamos falando de uma planta de 2 passos, pré-trituração e trituração final. Esse equipamento hoje, antes dele tem que ter o wind shifter, ou melhor, ele passa por um sistema, aliás, ele sai do sistema, passa por uma peneira, passa por um wind shifter de material pesado e está pronto para ser enviado para a cimenteira, ou seja, quase metade dessa linha aí. Né? Volta lá, eu queria mostrar o wind shifter para vocês, não sei se vale a pena, mas... Eu tenho, hein? Eu tenho Você tem, só que você tem que mostrar uma foto que aparece, assim, de um cara com capacete e tal ali. Você consegue ver aí. Ele tá na É apresentação. naquela que eu te mandei lá, que aparece o material prensado, o vídeo, aqueles videozinhos ali das garras. Tem uma foto. Essa eu não estou achando aqui. Eu tava... Não deixa. Mas é basicamente o que eu ia mostrar, é aquele equipamento que faz a separação por densidade. Entendeu? Depois, qualquer coisa, a gente manda lá no grupo, depois se o pessoal não viu. Bom, vamos ver aqui. Esse equipamento, Manuel, ele é usado também na planta de triagem, sabia? Que quando a planta de triagem que a gente falou, não sei se vocês lembram, quem participou, você passa pelo abre-saco, passa por uma triagem manual, passa por um equipamento DRS que tira os orgânicos e os finos, depois passa por uma separação novamente e passa pelo wind shifter, que separa tudo que é pedra, resto de pedra e tal, que cai naquela esteira e não consegue ultrapassar para a próxima esteira a partir do ar que é jogado no sentido... Tem um abismo ali, ele passa por um abismo. Exatamente. Tá bom? Tem um abismo. Pessoal, eu acho que eu consegui, assim, completar mais ou menos aquele pouco aí que a gente poderia, para ter uma ideia global do que é o CDR. Eu estava comentando com vocês que a primeira vez que eu vi o CDR, vocês conhecem o Otávio Carvalho, né, que era da Maxkin, que hoje está numa outra empresa aí, que é nosso amigo. O Otávio me ligou e disse o seguinte: pô, Hartmann, tô com um cara aqui da Goodyear, lá de Americana, e o cara quer um produto triado aí e tal, e eu queria ver se tu podia atender o cara, estava aqui em Porto Alegre. Eu falei, não, tranquilo, vamos lá, chegamos lá. Eu não estava envolvido com CDR, não estava envolvido com nada. O cara chegou e disse assim, cara, eu preciso, lá de Paulínia, na época eu conheci o pessoal lá da Ester, né? Eu preciso lá de Paulínia 10 toneladas por dia de resíduo blendado. Pô, me deu resíduo blendado. Mas é o seguinte, eu quero na forma de CDR. Falei, ah, não, tudo bem, deixa que eu vou ver para ti e tal. Cara, é o seguinte, eu preciso na forma de CDR. Sabe o que é CDR? Sim, claro, sei, sabia? Porra nenhuma, nunca tinha ouvido falar. Saí dali, fui pro Google, na CDR, combustível derivado de resíduo e tal, pô. Aí liguei lá pro meu amigo da S, lá, que é o diretor de projetos, e falou, cara,
Nosso maior sonho, nós estamos com uma planta aqui, gastamos 35 milhões, né, por tiranossauro lá. Tiranossauro, visitei essa planta. Cara, e não estamos conseguindo especificar o CDR. Quando eu tiver, eu te ligo. Bom, agora, faz 2 anos, eles fizeram uma modificação lá com a Stadler, né, e implantaram um sistema lá que tem aquele projeto com a Wise, que a Wise pega lá os riscos e tal, mas demorou tempo com aquele tiranossauro lá. E aí eu consegui entender. Aí liguei para o cara e disse, olha, não tem CDR, não está gerando. Ah, não, então tá, quando tiver me liga. E aí o CDR entrou na minha vida, porque ele, pô, esse negócio aí é interessante. Acabamos fazendo projetos depois aí, como o caso da Proambi, etc. A gente viu muito. O Marcelo Sport você conheceu também, né? Claro. Assim. Pessoal, tá aberto para perguntas aí. Acho que a gente passou um monte aí, mas o vinho não acabou ainda, né, Hartmann? Então dá mais Não, mas esse aqui eu não vou tomar mais, porque agora já deu a minha conta já está vencida aí. E aí tem que sobrar um espacinho para pizza depois ali, né? Caramba, assim. A parte do Waste to Energy, eu participei há muitos anos atrás, o Cassinelli participou da tentativa da criação do marco regulatório do Waste to Energy no Brasil. Lembra disso, Cassinelli? Lógico. Quem liderava isso era lá o pessoal de Brasília. Isso. Né? Inclusive está nos Estados Unidos agora puxa vida. Eu até vi ele no Facebook agora há pouco. Mas é isso mesmo, né? A BDI. A BDI. Isso, exatamente. Aí quando falou em Marcelo Spor, eu me lembrei aí que o Marcelo participou. Nós colocamos lá. Acho que tem um Elinho e o Marcos Rogério. O Marcos Rogério está tímido, ele me mandou uma tabela aqui, e eu fiquei até achei estranho aqui, que eu estava vendo assim, que eu não sabia que a lã tem um poder calorífico maior que qualquer outra coisa. Vocês sabiam disso? A lã. Lã natural? É isso, Rogerinho. Você que me mandou, você que responde. Lã de ovelha? Não é não. Acho que está errado aqui. Quilocal por quilograma. Não. Aqui não está em ordem alfabética. Rogério, está aí? Não está em ordem alfabética, não. Ela tem 5.500. Eu olhei errado aqui. Fala, gente. Estou aqui. O que tem mais é o óleo e combustível, que está na faixa de... Deixa eu ver. De 11 mil. O petróleo aqui que tem 11 mil. Mas óleo e combustível está 10 mil, plástico é 7.500, né? Vai depender muito da mistura. Então, quando a gente fala em queimar plástico, né? A gente tem que ver quais plásticos nós vamos utilizar. E pelo que eu sei do pessoal que trabalha com pirólise, o ideal é você sempre separar por família de plástico, não misturar. Quando você mistura, você tem uma perda, tá, de material, uma perda de energia nesse processo. Então, você gera muito mais óleo queimando só PP, porque é uma temperatura só, é um patamar só. Você gera mais óleo só fazendo polietileno. Quando você mistura vários materiais, você perde isso. Não sei, essa é uma informação que eu tenho de uma conversa com um cara de empresa de pirólise, tá? Não sei o quanto que essa informação é verdadeira. Estou vendendo peixe como foi vendido para mim. Nem tirei do jornal, tá? Olha, deixa eu te... Quando você fala... Não está longe disso, não. E o que ele vai falar, eu já vou comprometer ele, porque acho que a gente tem que trazer alguém para falar de reciclagem química, que vai entrar pirólise, e a gente tem que trazer alguém para falar também de gás de síntese, né? Acontece o seguinte, olha, o polipropileno, ele, por questões das características químicas, ele tem um carbono terciário, né? O que facilita muito a degradação. Né? O polipropileno degrada muito mais fácil do que um polietileno. E o polietileno de alta densidade linear degrada muito mais fácil do que o baixa densidade. O baixa densidade é um produto extremamente estável porque ele não tem metal na composição. O alta densidade e o linear tem resíduo de catalisador, que é o metal, né? Isso facilita a degradação, que é o conceito lá do oxidegradável, né?
E o polipropileno tem um carbono terciário que facilita isso. O PVC também degrada fácil, porque depois que começou a abrir a cadeia, o próprio cloro incentiva a degradação, né? É tanto que a temperatura de fusão do PVC é muito próximo da temperatura de degradação. Porém, o PVC tem um problema que é a geração do cloro, né? Enquanto polietileno e polipropileno, você só tem carbono e hidrogênio, é muito fácil de você fazer a pirólise. Tem que ver a gente tem que olhar qual é o lado, né? O PVC pode ser um problema, pode ser uma solução. É um excelente antichama, né? Por isso que nós estamos falando para, no caso, reciclagem química ou reciclagem química que é a pirólise, né? Que o cloro acaba atrapalhando. Mas acho que vale a pena a gente trazer também para a gente começar a fechar o ciclo, né? É verdade. Uma coisa que a gente estudou bastante, né? Também sou longe não sou conhecedor da parte técnica, nada disso. Mas com quem a gente vem trabalhando, o grande segredo da pirólise é a homogeneidade. Então, a mistura pode existir, polietileno, polipropileno, ABS. A mistura ela tem que ser o quanto mais homogênea, porque a evolução dos catalisadores hoje foi muito grande. Então, quando você tem uma entrada, um input no equipamento mais homogêneo, você consegue regular a produção de óleo mais uniforme. Quando você tem uma não homogeneidade, no caso, por exemplo, de um CDR, você não sabe o que tem dentro. Então, é difícil você compensar com os catalisadores, né? Então, na pirólise, pelo que a gente estudou, o que vale é você conhecer a origem, né? Se você tiver uma pirólise só de pneu, ela reverte 65% em óleo, né? Se tiver uma de polietileno, ela pode reverter até 95%, 97% em óleo, né? Então, o que vale é essa homogeneidade, onde você regula a conversão através dos seus catalisadores, né? Muito bem. Alguém mais gostaria de se manifestar? Ô, Hartmann. Oi. Eu queria me manifestar num outro assunto. Pois não? O nosso Grêmio ganhou de 8-0 hoje. Verdade. Só para ganhar mais do que eles ganharam ontem. Verdade, cara. 8-0. Pá! Pra dar nos dedos, né? Dá para dar nos dedos. Tirar o brilho do 6-1 de ontem. Isso aí. Você, mas pegou o lanterna, né? Sim. A diferença é a competição, né? Não é uma Sul-Americana também? É que a Sul-Americana é a segundona da Libertadores, né? Tudo bem. O importante é estar, né? Eu vou puxar vocês aí. Eu só fui ter uma saidinha, vocês já fugiram do assunto. Já né? O assunto já degringolou aqui. Já degringolou. Só dá uma saidinha que vocês me sacaneiam. Mas o Edson, nós estamos com o Elinho aqui também no grupo, e a gente está trabalhando lá com o José Vitor um bom tempo, e a gente está falando exatamente isso, sobre a gente estar montando novamente, avaliar todas as tecnologias de reciclagem química, né? A gente está trabalhando com a pirólise e talvez com a gás de síntese, a gente está olhando. Então, Elinho, eu estava falando para a gente convidar o Edson para participar conosco. A ideia é a gente fazer até a gente pegar e fazer um estudo sobre isso, porque isso envolve políticas públicas, né? A gente colocar alguém para avaliar todas essas tecnologias e trazer isso. Porque no final do dia, o que a gente tem que pensar para quem trabalha com plástico? A gente sabe que é um produto excelente, que ia ter um custo barato, apesar de que o pessoal pode reclamar que a resina está caro, mas se você comparar com outros materiais, é um material ainda barato, é um material que transforma bem, porém existe uma coisa que nós precisamos responder, é o que a gente faz com o pós-consumo, e aí a gente tem toda essa hierarquia. E quando ele está todo misturado, a gente tem que responder com essas tecnologias aí, que é principalmente a reciclagem química e a reciclagem energética. E a gente tem que trazer isso aí de uma forma mostrando que existem tecnologias hoje que faz isso de forma eficiente, que tem valor econômico e, ao mesmo tempo,
são plantas que conseguem operar sem fazer um impacto negativo no meio ambiente. Então, isso que a gente busca. Fala bonito, Manuel. Mas é o que a gente acredita mesmo, né? A gente conhecendo cada vez mais isso, a gente sabe disso. Por exemplo, não tem... Por exemplo, a gente pega um plástico hoje, a gente está falando que a temperatura média de processamento, nós vamos chutar em 200 graus. Então, quando você pega qualquer outra classe de material, se eu for para a segunda classe de material, que talvez me ajudem aí se eu estiver errado, Cassinelli ou Rogerinho, ou o Hélio. Eu não posso falar coisa errada, porque o Hélio é meu chefe, meu professor. A gente vai para a segunda classe, que aí talvez seja o alumínio, a gente está indo para 600 graus. A gente está mudando significativamente a quantidade de energia que você vai consumir. E energia vai direto no impacto ambiental. Então, a gente sabe que ele tem isso e a gente só tem que dar uma resposta o que a gente faz com o pós-consumo. E é isso que a gente viu desde a primeira conversa com o Hartmann e até a que a gente está tendo hoje. A gente passou uma com o Alexandre também, da Horizon, e hoje ele vê o aterro sanitário não como ele vê o aterro sanitário, o plástico hoje é uma reserva de petróleo para ele. E hoje, para ele fazer e viabilizar a reciclagem de todos os outros produtos, é em função do valor que o plástico tem. Então, isso que a gente viu dele, é uma reserva de petróleo. Eu posso utilizar agora, ou posso utilizar mais na frente. Mas é o único material que tem um poder tem capacidade de gerar energia ou matéria-prima. Ok. E silêncio, tá todo mundo... Viu, Manuel? Oi. Pode falar, Elinho. Viu, Manuel? Até por coincidência, né, eu participei, acho que semana passada, né, são vários encontros, nem sei quem promoveu, né, então tinha a Cromex participando, né, então a Cromex falou que eles têm um produto lá, um nego de fumo, né, esse nego de fumo eles estão aproveitando de uma reciclagem química de pneu, tá? Tem empresas fazendo reciclagem química de pneu, tá? Então, tem a parte volátil, a parte líquida e a parte que sobra, né? A parte que sobra, eles estão usando como nego de fumo, tá? Então, a Cromeg já está comercializando aquela parte que né, sólida, né? Que sobra no fundo lá do reator na reciclagem química de pneu. Tá? Eu achei bem interessante, tá? Parece que tem mais do que uma unidade no Brasil. Não sei bem, né? Porque a garota da Cromex falou que não eram eles que faziam a reciclagem química, mas não falou qual empresa que está fazendo, né? Mas eu lembro que há muito tempo, né, da Unicamp, acho que há 15 anos atrás, já tinha um professor, né, que já fazia uma reciclagem química de pneu num reator lá, né, na Unicamp, tá? E separando as frações gasosa, líquida e sólida, né? Só para uma curiosidade também, tá? O que a gente acompanha, né? O que a gente acompanha em reciclagem de pneus, né, que envolve a área que a gente vem pesquisando, é que ainda não existe uma planta totalmente regularizada no estado de São Paulo. A gente conhece algumas plantas, mas elas não estão devidamente, né? Elas não estão devidamente regularizadas. E uma planta de pneu, ele converte 65% em óleo, 20% em nego de fumo e mais ou menos de 10% a 15% em arame. E o custo, na verdade, do nego de fumo, basicamente é uma taxa de equilíbrio, porque o valor de venda desse nego de fumo, seja para borracha, seja para o pneu ou para massa asfáltica, ele cobre os custos, né? Então, 20% do que você está gerando simplesmente é um ponto de equilíbrio. Quando eu falo em reciclagem, seja química, térmica ou até mecânica, eu sempre me preocupo com o fator econômico, né? Quando você está numa pirólise, você começa a ter produto de venda na casa de 2,50, que é diferente, por exemplo, do CDR. Você já tem aí uma ideia de custo por tonelada. E a reciclagem mecânica, que é o que nós atuamos hoje, você tem uma taxa de conversão que é mais elevada, né? Mas é lógico que você tem uma briga cada vez maior pelo material industrial. Nós focamos, na verdade, não só o pós-consumo,
existe muita empresa com material que não tem aproveitamento, está sendo destinado para aterros, né? E as empresas estão pagando para isso. Você pega a indústria de calçados, que está oficialmente regularizada, ela tem todas as licenças, toda aquela parte de acabamento, aquilo ali gera uma quantidade em toneladas que está indo para aterro, porque não existe outra aplicação. E a pirólise veio para isso. Isso tem uma taxa de conversão de 80% e um fator de óleo de R$ 4. Então, acaba tendo um payback do investimento maior, mais curto, né? Você acaba tendo projetos mais interessantes. E a briga hoje é você ter uma planta regular. Eu não consigo chegar para uma empresa de porte que tá falando em economia circular se não tiver um negócio devidamente dentro da legislação do Estado, né? É isso que o mercado de pirólise trabalha. A gente vê, eu conheço algumas plantas que atuam, mas elas atuam sem as devidas licenças ou enquadradas de uma forma subjetiva, né? Tem as licenças, mas não tem tudo declarado, então acaba ficando complicado de você oferecer isso para uma multinacional, para uma empresa de porte. Não, é verdade. Eu acho que é mais ou menos assim, né? Quando a gente vai evoluindo na tecnologia, então a gente começou a extrair o petróleo que ele estava na superfície. A gente começou a fazer poços de petróleo. Hoje a gente tem que ir até lá no pré-sal para fazer o petróleo. Então ele vai custando mais caro, mas as tecnologias vão desenvolvendo, então vai fazendo isso. Então, reciclagem mais tranquila é a mecânica, depois a gente vai para uma reciclagem química, e por último a gente vai para uma reciclagem energética, né? Bom, pessoal, o Hartmann, você quer bater o recorde hoje aí, a pizza já deve ter esfriado, né? Pô, passou. Passou da hora aqui. E se tiver mais alguém para fazer alguma pergunta, por favor, fique à vontade. Mais uma ou duas, dá para a gente encerrar, né? Ô, Manuel. Diga, Gerson. Quem falou anteriormente, eu não sei quem foi, antes de ti agora, quando ele fez referência a empresas de calçado, ele fala de retalhos de couro? O que ele eu não... É o Edson. O Edson pode voltar a falar. Edson? A indústria de calçado que trabalha basicamente com polímeros, não o couro natural, né? Quando você faz um acabamento, ela sobra uma espécie de um pó e um resíduo de cola, né? Isso aí não tem uma reciclagem mecânica que consiga aproveitar. Isso está indo para aterros, né? Onde a empresa tem um custo para poder dar uma solução para isso, né? Nós vimos alguns projetos, algumas empresas ainda que não têm todas as licenças, eles estão trabalhando isso, principalmente no Nordeste. No Nordeste, às vezes, consegue licenciar uma planta que não se consegue licenciar no estado de São Paulo, e eles estão fazendo uma taxa de conversão de 80%, né? Então, a cada 1.000 quilos, eu estou tirando 80 litros de óleo, né? E esse óleo, especificamente, tem um valor de venda quase o dobro do valor do pneu, né? Da conversão. Então, ele tem uma conversão de 65% do pneu para 80% desse material e um preço de venda desse óleo de 100% acima. Nós falamos de R$ 2 e R$ 4, né? Quando a gente fala em reciclagem mecânica, os números são mais expressivos, né? Vamos ser sinceros, né? Mas a gente acaba tendo uma fonte, uma fonte de residual que também tem um custo mais barato, né? Ela só precisa ter homogeneidade. Então não adianta eu querer pegar, por isso que eu perguntei para o Hartmann, né, se existe um controle de quanto tem de polímero dentro de um CDR. Não adianta eu pegar qualquer mistura de plástico e tentar fazer uma pirólise. Isso dá uma taxa de conversão muito baixa, porque você tem que alinhar os catalisadores, né? Você tem que ter uma formação de catalisadores de acordo com a entrada da resina, né? Eu já vi pirólise que a gente chama aqui no estado de São Paulo, que é policúria, material de polietileno, de capa de fio, que não tem uma aplicação mecânica, né? Então, já vi coisas desse tipo, que às vezes não atendem a legislação, né? Isso a gente tem que tomar, como empresa, a gente tem que tomar alguns cuidados, né? Aqui na nossa região de Campinas, existem pirólise de pneus. Mas o cara coloca num local desconhecido, né? Que não tem alguns cuidados para poder vender, não quer vender para uma empresa de porte.
Então, quando eu falo que eu vou vender o negro de fumo para o Macromex, não é simplesmente o que saiu da pirose, ele tem um processo de moinho, de refinar esse negro de fumo, né? E existem outros mercados além de Masterbite que pagam até mais. Mas o custo de você processar esse negro de fumo acaba dando um ponto de equilíbrio, né? Então, o que eu vi em negro de fumo de pirólise, basicamente é um bastão que se destina à queima. Eles prensam isso, né? E viram como se fosse um carvão mesmo, né? E aí, dentro desse material, ainda tem um fator que consegue ter uma geração de energia através da queima, né? Mas é tudo investimento que só equilibra, não há um fator positivo do negócio, né? Edson, acho que a gente vai trazer uma para reciclagem, para pirólise e outro para syngas. Pessoal, vamos lá, acho que está todo mundo cansado também, né? O Hartmann está ali, acho que a pizza já perdeu até o cheiro. Eu queria agradecer todo mundo. Tá no mudo, Hartmann. E, pessoal, a semana que vem, só para a gente encerrar, a gente vai falar um pouquinho com a Vanessa. A Vanessa, o Hartmann pode até me ajudar, que ele conhece mais ela do que eu, acho que o Gerson também. Ela tem uma interação muito grande com as cooperativas aqui do Rio Grande do Sul. Ela fazia um trabalho junto com a Tetra Pak também, de conseguir de entender como é que a importância das cooperativas para a reciclagem. E a gente tem que deixar bem claro, né? Reciclagem. Quanto mais reciclagem a gente faz, melhor fica a imagem do plástico, porque a gente não está dizendo que ele só é reciclável, ele está sendo reciclado. E a gente tem que fazer um trabalho muito grande com relação a isso. Maravilha. A gente? Bom, muito obrigado pela oportunidade aí, espero ter colaborado, acrescentado alguma coisa mais aí. O que vocês não entenderam, vão para a internet, procurem. Você não vai falar assim, eu vou mandar meu e-mail, meu telefone, meu endereço, pode passar aqui em casa? Não, mas tudo bem, brincadeira. Não, mas fico à disposição, vocês sabem, a gente está sempre aberto para trocar experiências. Na realidade, esse meu conhecimento do CDR aí é na labuta do dia a dia aí, que a gente se envolveu bastante, e tudo que a gente se envolve, a gente acaba sempre procurando fazer o melhor, né? Então, fico à disposição, se qualquer informação que precisar aí, eu fico disponível, e muito obrigado pelo convite, Manuel. E vamos assistir a Vanessa semana que vem, realmente a Vanessa é uma engenheira ambiental. Aliás, a Vanessa, Manuel, é filha de um colega nosso do PPH. Do Richard. Quem? Do Richard. Isso. Conheço o Richard, eu falei com ele. Tá bom. Maravilha, então. Muito obrigado. Maravilha. Fechado, Gerson. Gerson, prepara a cerveja. Opa. Obrigado, gente. Uma boa noite para vocês. Até a semana que vem. Aguardo vocês a semana que vem aqui para a gente falar com a Vanessa. Um abraço a todos. Um abraço a todos. Um abraço, gente. Boa noite. Um abraço para todos vocês. Obrigado, boa noite. Boa noite a todos aí. Boa noite, obrigado.